Pode começar. Olá, está começando mais uma edição do nosso especial 34 anos aqui no Jornal da TV Hortolândia. Estamos entrevistando e conversando com as principais personalidades que marcaram a história, a trajetória dessa cidade maravilhosa dessas mais de 3 décadas. Esse programa estará ao ar graças à Lei Aldir Blanc. Vamos usar o recurso da audiodescrição. Estamos em um estúdio localizado dentro do Shopping Hortolândia. Na nossa mesa, nós temos uma toalha preta e uma toalha com a logomarca do Jornal da TV Hortolândia ao centro. Também temos 2 taças com copos de água gelada e os troféus da TV Hortolândia. Nós temos aqui a 4ª consagração pública da Associação Comercial Industrial Agropecuária de Hortolândia de 2016. Temos aqui também a premiação na categoria Imprensa TV de 12 de novembro de 2023, que foi a última premiação da Associação Comercial de Hortolândia. Também o prêmio Êxito Profissional VIP e o último, que foi o prêmio Cultura Viva, do edital 144-2024 da TV Hortolândia. E aqui no nosso estúdio nós já vamos conversar, porque vai ser um bate-papo muito legal nos próximos minutos. Teremos 2 edições que vamos receber o Ney Prazeres. Seja muito bem-vindo aqui, Ney Prazeres. Que maravilha recebê-lo nesse especial de 34 anos de Hortolândia. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos da TV Hortolândia. É sempre um prazer enorme estar aqui na TV Hortolândia e presente com os 34 anos da cidade de Hortolândia, a cidade que eu amo e a cidade que eu vivo há mais de 40 anos também. Ney Prazeres, a gente vai começar falando um pouco sobre a trajetória sua na cidade, resgatando um pouco da memória. Afinal de contas, segundo o objetivo desse edital, desta Lei Aldir Blanc, que está promovendo este podcast, esse programa e esse momento, é para resgatar a cultura, a memória da nossa cidade, né? A riqueza da nossa cidade está em tantas coisas físicas, mas também está na nossa história, que é uma história de tropeiros que passavam por aqui, pelos bandeirantes que passavam por aqui e de tantos imigrantes. Você é um imigrante que veio para Hortolândia. Quando você veio para cá, como que era a cidade? Valdir, também vou usar minha autodescrição. Eu sou moreno, estou usando óculos, tenho barba, estou com uma camisa polo azul, calça jeans, né? Tenho 1,64 m. Tenho 45 anos e cheguei aqui na cidade de Hortolândia há 39 anos, né? Sou nascido na cidade de Campinas, filho de nordestinos, meus pais são do estado de Alagoas, meu pai da cidade de União dos Palmares, minha mãe uma cidade ao lado, São José de Laje. Foram para o estado do Paraná com 18 anos de idade, lá se conheceram, constituíram família. Sou caçula de 5 irmãos, né? Os 4 do estado do Paraná e eu, nascido aqui em Campinas, cheguei aqui com 5, 6 anos de idade na cidade de Hortolândia. Digo, na cidade de Sumaré, né? Porque quando você veio, Hortolândia nem era Hortolândia de fato. Nem era, verdade, nem era Hortolândia de fato. E Hortolândia ainda distrito da cidade de Sumaré, nossa cidade irmã, vizinha. E assim começamos a conhecer, a desbravar as ruas de terras, o esgoto a céu aberto, a cidade sem praça, somente 4 unidades de saúde e pouquíssimas escolas. Mas o hortolandense são pessoas guerreiras que acreditam no seu potencial de construir a cidade. Então, Hortolândia, vamos dizer que o morador daqui, além de não ter água tratada, né, não tinha esgoto também, não tinha ruas asfaltadas e Hortolândia também não tinha nem sequer um atendimento digno para toda a população no quesito saúde. Uma cidade que não tinha nem hospital, não tinha hospital na época quando você chegou aqui, e 4 unidades de saúde. Você lembra quando você precisava de, por exemplo, naquela época, quando você precisou de ir ao médico? Como que era? Lembro sim. Eu era pequenininho, Valdir, morava no Chácara Reimar. Eu fui morador do Chácara Reimar há alguns anos e estudava na escola La Forteza, no Novo Ano.
Olha só, gente. A escola La Forteza. Então, a La Forteza, a que La é uma escola bem Forteza, conhecida aqui da bem cidade, conhecida. já existia. Já existia a escola La Forteza, existia a escola Honorino Fabre, ainda modesta com o seu trailer, né? Também teve o trailer. A escola... Como que era? Explica o trailer pra gente. Eu fui aluno da escola Honorino, já tinha um prédio bonito, né? Sim. Mas as crianças, os amigos que estudavam lá, estudavam num trailer, né? Ah. Tipo um trailer metrô, de trem, Sim, de trem, sim. vagões de trem. Estudavam lá depois que construiu aquele prédio belíssimo que hoje tem lá. Eu estudei 3 anos já no ensino Então, médio. antes de ter aquele prédio, era uma coisa assim, não própria para a escola. Ainda não era. Mas o posto de saúde, você sabe onde era? Não era. A Escola Guido Rosolém, você se lembra? Sim. Onde fica a secretaria da Escola Guido Rosolém? Era um posto de saúde. Era o postinho de saúde. Acredito. E o primeiro médico, e tenho a honra de falar, tem mais de 50 anos de medicina, Dr. Luiz Marques de Queiroz, Dr. Luiz Queiroz, ele que era o primeiro médico. Então, eu me lembro dele lá como médico, onde a secretaria da escola, Guido Rosolém, foi o posto de saúde, o primeiro posto de saúde da região do Rosolém. Caramba, gente, olha... Mas para chegar lá, Valdir, era assim, nós saímos lá do Chácara Remar de Santa Emília, atravessava a linha do trem, o buracão da linha do trem, chamado buracão, atravessava aquela rodovia, ainda SP-101 ainda não duplicada, ali no Santa Isabel. A SP-101 era só uma faixa? Era só uma faixa. A faixa da direita ou da esquerda? Já não me... Para quem está indo para lá. Para quem está indo para lá. Você não vai lembrar. Eu não vou ser, porque era muito novinho, né? Eu era muito novinho. Mas lembro do perigo. Só de atravessar a linha do trem. E quando o trem estava parado? Meu Deus do céu, gente. Passar por debaixo do trem. Mas tinha que ir para a gente consultar, né? Porque não tinha o viaduto, né? Não tinha o viaduto, não tinha... Olha, o transporte nosso era precário, né? É o que tinha que ir para Campinas. Mas tinha ônibus para Campinas? Tinha um ônibus para Campinas, só que era assim, ele não ia lá embaixo no Sumarezinho. Depois que foi criada a linha do Sumarezinho, um novo ângulo, que começou a passar ali pelo Santa Emília. Só passava na SP-101? Não, lá em cima pro Rosolém. No Rosolém. Depois criou a linha do Sumarezinho, até o novo ângulo, foi circulando ali pelo Santa Emília, a gente foi abrangendo. E não tinha asfalto, não tinha nada. Mas eu me lembro quando nós moramos pro Santa Emília, morava na Rua 11, na Rua Luiza Febroni Marini. E essa rua, hoje não tem nada de um lado da rua, por quê? Só tem moradias de um lado. Do outro é a margem do Ribeirão Jacuba. O nosso principal afluente da cidade, o Ribeirão Jacuba. Hoje está tudo revitalizado, com plantios de árvores, recuperado. Mas eram moradias. E a ligação entre o Santa Emília e o Novo Ângulo, e o Jardim do Lago, né, outro bairro ao lado, tinha uma ponte, a Pinguela. Tinha a Pinguela, que todas as vezes que chovia, enchia, inundava todas as casas que existiam ali. Meu pai, hoje o Jardim Girassol, bem do ladinho da Polimec, o Jardim Girassol, parte deles, algumas pessoas ainda são moradoras ali, foram moradores que estavam ali, que as casas inundaram, nós perdemos muitas casas ali. E lembro que o meu pai hospedou uma família na minha casa, Valdir, porque a casa do meu pai era um pouquinho mais para cima, só que o pai fez um porão na parte de baixo, então quando o rio enchia, a água entrava embaixo do porão e não passava, mas já chegou bem pertinho, 1,80 m assim. Então era uma vida bem difícil assim. O asfalto quando chegou lá era um barato, né? Foi a grande alegria. E na época tinha que fazer um rateio para pagar o asfalto, porque nem sempre a prefeitura pagou o asfalto, ou na sua época a prefeitura bancou o asfalto todo? Não. Chamava-se plano participativo. E que até hoje eu discordo. Porque eu nunca entendi. Eu era pequenininho, 12, 13 anos de idade, e eu me lembro até hoje. O papai fez em 24 parcelas. E nós só tínhamos um banco na cidade, que era o Banco Bradesco, no centro da cidade. Aqui pertinho do shopping. Só que, para pagar as parcelas, tinha que atravessar a linha do trem, o buracão da linha do trem, passar por debaixo do trem muitas vezes, pegar o ônibus, enfiar o dinheiro dentro da meia e pagar. Eu fiz isso 24 meses. O papai dava o dinheiro da passagem e para pagar o carnê. Só que era um negócio diferente, sabe por quê? E eu não concordava. O plano era participativo. E segundo a lei, diziam o quê? A prefeitura ia bancar 50% e o morador 50%.
Mas pensa comigo, Valdir. E nós ficávamos ali pensando. Se meu pai pagou metade, 50%, que é deste lado da rua, o outro lado da rua, o vizinho da frente pagou, certo? Onde estava a parte da prefeitura? Não pagou. Não, eu não sei. Eu não sei. Não sabemos até Não hoje, sabemos. né? Eu sei que quando na época terminava o asfalto, existia um grande bailão em comemoração. Na Rua 11 nós não deixamos fazer o bailão, porque a criançada fincou 2 estaquinhas ali, montamos um campinho de futebol e fomos brincar das 5 horas da tarde até as 2 horas da tarde. E o pessoal chegou com o caminhão para fazer o caminhão de som do bailão. As mães, não, deixa os meninos brincar de bola. Deixa os meninos brincar. E fomos brincar de bola. Não fizemos não o baile, mas sim o futebol da criançada. Com muita luta, com muita perseverança, muito amor que as pessoas tinham em ver a cidade melhorar, né? Meu pai foi presidente da associação, fez parte da associação do Jardim do Lago. E aí era assim, o pai lutava ali para ajudar os moradores a fazer as suas conquistas. Depois que o asfalto chegou, 2 anos depois, o pai mudou para outro bairro e não tinha asfalto. Ai. Começou toda a luta. De junto novo. com a associação do Jardim do Lago, foi organizando, plantou aquelas árvores todas lá e não tinha asfalto, não tinha esgoto. Aí o pai lutou, entrou na associação, fiz parte também. Me lembro que demorou uns 2 anos, uns 2 meses para registrar a entidade, porque eu era menor ainda. Aí depois registrou, fui participar, fui secretário. E aí a gente começou. Lutou, 4, 5 anos, o pai lutou, conseguiu o asfalto do Jardim do Lago. Adivinha, o pai mudou. Mudou pro sítio. Os pais moram em Espírito Santo. Foi mudando e melhorando. Mas graças a Deus, hoje a cidade é outra, né? Olha que legal, gente. São muitas histórias incríveis que você está acompanhando aqui no nosso podcast Hortolândia 34 anos. Durante esse mês de abril você vai conferir muitas histórias incríveis. A gente tem ouvido relatos maravilhosos, né? É um resgate de histórias que a gente não sabia, né? Onde que era o postinho, que era dentro de uma escola e tantas outras histórias interessantes, né? Que a pessoa tinha que atravessar ali. Não tinha na rodovia SP-101, não tinha a segunda faixa, não tinha as 2 faixas. A Avenida Emancipação era do jeito que é ou não? Não, a avenida... O restante da cidade... Já tinha MS ou não? Era Naturalist Plus. Era outra empresa? Não, é do mesmo grupo. Sim. É que IMS virou... O nome IMS, o conglomerado veio depois. Mas era chamado Naturalist Plus, né? E aí, MS veio depois, com todo esse crescimento e desenvolvimento que tem. A emancipação, as pessoas que vinham pela SP conheciam a cidade de Hortolândia porque tinha uma carroça velha, lá ali onde que está escrito Hortolândia, no nosso balão, no portal de entrada da cidade. Ali é Hortolândia, que tem um caminhão de fruta ali, com a carroça cheia de fruta ali, que era conhecida atrás da Naturalist Plus. É desse jeito. E a emancipação depois veio com todo esse desenvolvimento, mas demorou muito. Essa duplicação ela é recente, com os nossos governos mais recentes. E é algo bem histórico, né? Porque a cidade de Hortolândia, entre tantas cidades da região metropolitana de Campinas, e entre todas, é a cidade mais jovem, né? 34 anos de idade, é uma cidade hiper jovem, né? Que foi emancipada no ano de 1991 e pertencia à cidade de Sumaré. Conta pra gente um pouquinho como foi a sua participação, o que você presenciou no período da emancipação da cidade. Olha, Valdir, o período da emancipação da cidade, eu era jovenzinho, participava do grupo de jovens Gena, né? Jovens encontrando um novo amanhecer, da comunidade Santos Apóstolos, lá no Chácara Nova Boa Vista. A gente já ouvia falar dos movimentos populares, dos movimentos querendo melhorias para a cidade, benfeitorias para a cidade, e o caminho era a emancipação. Então, eu, enquanto participante de grupo de jovens, nós encabeçávamos esse movimento de conversar com as pessoas, convidar as pessoas a pensar. O que é que nós queremos? Se nós jovens hoje não temos um espaço melhor para se divertir, se nós jovens hoje, na época, né, não tínhamos uma escola melhor, com qualidade, olha, vamos ter que reivindicar. E se as benfeitorias estão indo só para o centro da cidade de Sumaré, nós precisamos reivindicar para a nossa região aqui também. Aí o passo foi a emancipação, com todas as pessoas que grandemente lutaram pela emancipação. Mas um caso interessante, para mim, marcou, eu não votei, eu não tinha idade ainda, mas em 91 eu não morei na cidade. Até março de 91 eu participei dessa vivência, mas eu não voto porque meu pai agricultor, ele foi
cuidar de um sítio na cidade de Mococa. Aí eu fiquei 2 anos na cidade de Mococa, depois nós voltamos. Foi um intervalo. O intervalo. A data do voto eu não participei, mas o movimento de Participou de todo o movimento, mas na hora de votar mesmo teve eu que ir. não tive direito a voto. Parece que seu pai tem uma história tipo assim, né? Ele tá ali para ajudar e depois vai embora. Depois se melhora, vai embora. É Depois missão. melhora, né? Eu acho que chamaria né? de missão, né? Missão. E a gente vem, meus irmãos, a gente vem vivendo isso ano a ano na cidade, compartilhando, vivendo esse momento que missão, a política é como fazer o bem às pessoas, né? De que maneira a gente pode propagar e fazer o bem às pessoas. Se for fazer, não dá para ajudar, não vamos fazer. Mas se puder ajudar, vamos dar as mãos ali e unidos ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. E graças a Deus, hein? Muitas mãos foram dadas, muitos governos bons que nós passamos, todos acertaram na continuidade, pensando assim, no bem-estar da população. O que dá para entender é que, diferente de muitas cidades do Brasil, Hortolândia tem um projeto político que é contínuo, né? Desde a época do Perugini, que foi o único prefeito da região metropolitana de Campinas, se não um dos únicos prefeitos do Brasil a ser reeleito 4 vezes numa cidade, né? Infelizmente, ele veio a falecer de Covid durante o período da pandemia, no dia 1º de abril, né? Agora esse mês 1º de abril fez 2021, 4 anos da morte do Ângelo Perugini, né? Passou muito rápido, mas parece que dá uma continuidade, né? Porque aí o vice assumiu como prefeito, atualmente está como prefeito reeleito e deu uma continuidade aos projetos, né? Inclusive na educação, não tinha a quantidade de escolas que tem hoje, né? E inclusive as escolas municipais. Verdade, Valdir. É uma perda, com certeza ficará nas nossas memórias, uma perda irreparável, a perda de um grande homem que transformou a cidade. Posso dizer com muita propriedade, muita tranquilidade, que 2004 foi o divisor de águas dentro da política administrativa da cidade, quando o Perugini assume, né? E olha que interessante, o prefeito Zezé hoje já participava da política da construção dessa cidade, pensando em melhorias da cidade, na época que o Ângelo foi eleito pela primeira vez. Né? E quando o Ângelo Perugini assumiu pela primeira vez a cidade, nós tínhamos cerca de 8 a 10 unidades, se não me falha a memória, escolares. Atualmente nós temos 69 escolas municipais, 69 escolas municipais, nós temos o CIER Educação, nós temos também o Centro de Formação Paulo Freire, né, que trabalha aí a formação dos nossos professores. As nossas bibliotecas, né, elas são ligadas à Secretaria de Cultura, mas nós temos a nossa biblioteca, inclusive ganhando prêmios, reconhecimento internacional pelos seus projetos de incentivo à leitura de livro e literatura. Em relação às unidades de saúde, nós temos hoje mais de 24 unidades básicas de saúde. Serão construídas mais 2 unidades básicas de saúde esse ano, final desse ano, início do próximo ano. Nós temos o Centro de Especialidade da Saúde da Mulher, o Centro de Especialidade de Saúde Centro de Especialidade da Saúde, Centro de Especialidades Médicas, né? O Centro de Especialidade Odontológica, 2 CAPs, né? CAPs Adulto e CAPs Vida. Enfim, já com 3 unidades de pronto atendimento, 3 UPA, e o nosso Hospital Mário Covas, né? Hospital e Maternidade do Mário Covas, que nascem hoje mais de 120. Só esse ano, no mês de janeiro, nasceram 115 crianças no nosso hospital. Caramba! Né? E pensar que... 115 novos hortolandenses. Hortolandenses. O ano passado foram 125. Né? Então, assim, é importante a gente registrar que, assim, as pessoas nasciam na cidade, eram da cidade, mas não nasciam na cidade no passado. Hoje nasci em Sumaré, eu nasci em Campinas. Sim. E graças a Deus, depois com o Hospital Mário Covas, a gente tem nascidos em Hortolândia, hortolandenses da Gema. Né? Agora é hortolandense. Gente, está muito legal esse papo. Ney, eu quero agradecer você pela sua presença. Foi muito bom essa primeira edição que nós estamos recebendo o Ney Prazeres, que é um hortolandense nato, né, gente? Que veio de fora, mas se tornou... Hoje, por exemplo, você nem se vê fora de Hortolândia, né? Se falar assim, muda daqui. Ah, jamais, jamais. Não recebi nenhum convite, mas também se receber eu tenho muita tranquilidade em dizer. Sou um apaixonado pela cidade de Hortolândia, sou casado há 13 anos, né?
Tenho meu filho de 10 anos que nasceu aqui também. Então, assim, eu quero trabalhar e dar continuidade a esse trabalho que a cidade vem desenvolvendo, contribuir com o crescimento dela, para que meu filho, meus netos possam ter ainda uma qualidade de vida ainda melhor que essa cidade já oferece. E, Valdir, parabéns pelo trabalho que a TV Hortolândia vem realizando. O PENAB, com certeza, ele veio para marcar, resgatar a cultura do Brasil e principalmente da nossa cidade. E o plano nacional, a Lei Nacional de Além Branca, com certeza é um marco histórico da recuperação, do restabelecimento, do reconhecimento do norte artista e reconhecer você dentro do PENAB, a importância que a TV Hortolândia e o Valdir tem nessa cidade, é reconhecer que a cultura, o trabalhador da cultura é, sem dúvida nenhuma, o nosso braço forte aqui da cidade de Hortolândia, que contribui com o desenvolvimento da cidade. Porque uma cidade sem cultura, ela não consegue desenvolver. Se nós não conhecermos a nossa história, fatalmente nós erraremos o nosso futuro. Então, parabéns pelo trabalho que a TV Hortolândia vem realizando e o trabalho que vocês têm feito em resgate, conhecer a cidade, conhecer as histórias da cidade, é garantir que Hortolândia se desenvolverá ainda mais porque nós conhecemos a nossa história. Vamos fazer melhor para o futuro. Tá certo. No próximo episódio, a gente vai receber muitos outros convidados. E você também pode conferir mais um novo episódio em breve que estará disponível aqui no YouTube e também no Facebook, recebendo mais uma vez com Ney Prazeres para falar da cultura. E no próximo episódio com Ney Prazeres, você não pode perder, tem um vídeo que a gente vai resgatar de uma reportagem gravada há quase 10 anos atrás, há 9 anos atrás, no ano de 2015. O Ney Prazeres já participava ativamente da cultura na nossa cidade, deu entrevista para a TV Hortolândia, quando a TV Hortolândia estava no seu primeiro ano de existência, e a gente vai resgatar essa história.